Durante essa semana, o nosso tema principal é a pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria de convidá-los agora a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis capítulo número 1. Mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo e vamos entrar no tema dessa manhã, que é a pessoa do Espírito Santo. Quando nós falamos de pessoas, nos dias em que nós estamos vivendo, há muitos influencers hoje. Só para você ter uma ideia, hoje, juntando todas as mídias, as redes sociais, de Cristiano Ronaldo, ele tem mais de 517 milhões. Eu imagino que esse quadro já está desatualizado. Justin Bieber tem mais de 455 milhões de seguidores. E Ariana Grande, mais de 429 milhões de pessoas. Pessoas influenciam pessoas. E isso é tão marcante que a revista Time, todos os anos, ela coloca as pessoas mais influentes do mundo. E é interessante que, dentro desse padrão escolhido pela Time, eles não colocam assim critérios que sejam somente positivos para mencionar essas pessoas. Existem também ali critérios que são negativos. Porque o ponto central é o quanto essas pessoas aparecem e influenciam outras pessoas. E aí você vai encontrar líderes, esportistas, cientistas, das mais diferentes áreas. Pessoas que influenciam pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos uma pessoa que está trabalhando 24 horas nesse mundo. O tempo todo. E você pode me acompanhar agora, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo número 1. E você vai ver que no primeiro capítulo da Bíblia, nós vamos encontrar uma referência ao Espírito Santo. Veja o que diz no capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É interessante percebermos que, no Antigo Testamento, quando se usa a palavra Espírito, se referindo à pessoa do Espírito Santo, nós vamos encontrar aproximadamente 123 referências. Agora me acompanhe no livro de Apocalipse, no último capítulo, último livro da Bíblia, e nós vamos também ver aqui uma referência também bem interessante. No capítulo 22 de Apocalipse, e no versículo de número 17. Aqui nós vamos encontrar a seguinte declaração: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Percebam vocês que no capítulo 1 de Gênesis, ele está presente. Durante todo o livro sagrado, ele está presente. Você vai então para o final, e você encontra no Apocalipse, no último capítulo, mais referências ao Espírito Santo. No Novo Testamento, nós podemos encontrar 379 referências à pessoa do Espírito Santo. Mas por que às vezes é tão difícil entender que ele é uma pessoa? Muitas vezes, ao olharmos para o texto da Bíblia, nós pensamos o seguinte: na Bíblia o Espírito Santo é apresentado como alguns símbolos. E nesses símbolos que nós podemos encontrar aqui, esses símbolos eles variam. Como por exemplo,
vento. Foi exatamente isso que nós encontramos no livro de Atos, quando vem como vento, Jesus sopra depois da ressurreição dele, e então as línguas de fogo também aparecem, que é um outro elemento, outro símbolo do Espírito Santo. Também, de acordo com Joel, ele é comparado às chuvas que são derramadas, e Jesus Cristo comparou ele à água. Logo depois, ele é apresentado com um símbolo, que é o símbolo de uma pomba. E isso acontece exclusivamente naquele momento em que Jesus Cristo é batizado. Ele também é representado como um azeite, e posteriormente Paulo o apresenta, dizendo que todos nós fomos selados no Espírito Santo. Esses símbolos, eles não tiram a personalidade do Espírito Santo, apenas aponta o seu papel nesse contexto em que ele é apresentado. Por exemplo, nós sabemos que muitas vezes na Bíblia, quando é apresentado o fogo, é símbolo da presença purificadora do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo demonstrada muitas vezes com o derramamento da água. Agora, alguns pensadores da Igreja Adventista falam sobre essa personalidade do Espírito Santo. Ou seja, por que nós devemos acreditar que de fato ele é uma pessoa? Por que nós devemos perceber que ele tem um ministério como substituto de Cristo e ele tem algo a fazer? Nós temos aqui Leron Frum, que foi ministerial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um dos primeiros, e ele diz algo interessante. Por favor, só me ajude no slide que está um pouquinho acelerado aqui. Ele diz algo interessante. Leron Frum diz: se ele é uma pessoa divina e o consideramos como influência impessoal, continua, então estamos roubando dessa pessoa divina a referência, a honra e amor que lhes são devidos. Então, se ele é uma pessoa, e eu não estou tratando o Espírito Santo como uma pessoa, então eu não estou dando a ele a honra que ele merece. Em segundo lugar, um dos grandes evangelistas, Billy Graham, ele diz algo bem interessante. Em seu livro sobre o Espírito Santo, ele diz: na Bíblia vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disto, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Então isso quer dizer que ele é uma pessoa, ele tem um ministério, ele exerce esse ministério muito especial em nosso meio. E mais uma vez eu cito aqui Morris Venda, que diz: as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é um ser individual, ele é a terceira pessoa da divindade, alguém separado que é tão plenamente Deus como o Pai e o Filho. E quando nós avançamos um pouco para as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós vamos perceber que o Espírito Santo, página 76 do Nisto Cremos, o Espírito Santo, ele desempenhou uma parte ativa na criação. Ele é o representante de Cristo e é uma pessoa tanto quanto o Pai, como também como o Filho. Vamos aqui, igreja, pensar em algumas coisas agora sobre isso. Se ele é uma pessoa, se ele é um representante de Cristo, isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Repito o que foi dito ontem. Terra Santa não é uma região aqui do mundo. Terra Santa não é um lugar onde geograficamente Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Terra Santa é onde Deus está presente. E Ele está presente hoje, aqui, agora, ao lado de cada um de nós. Então isso significa que Ele tem uma obra tremenda a fazer em nosso coração e nesse mundo. E se Ele tem essa obra tremenda, Jesus Cristo disse em João capítulo 14, Ele virá e testificará a meu respeito. O centro do Espírito Santo, então, não é a pomba. O foco central do Espírito Santo, então, não é o azeite. O destaque do Espírito Santo não é o fogo.
A ênfase maior do Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então isso significa dizer que a obra do Espírito Santo, ela é o quê, pastor? Cristocêntrica. Aonde o Espírito Santo estiver presente, Jesus e sua obra serão exaltados. Cristo será exaltado. Porque o centro da obra do Espírito Santo é levar cada ser humano a ter uma experiência real, profunda, constante e poderosa em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, falar do Espírito Santo é querer mais de Cristo. Descobrir a obra do Espírito Santo é estar mais aberto àquilo que Cristo realizou. Tentar descobrir nas Escrituras a revelação bíblica daquilo que Ele é ter uma visão mais profunda sobre quem é Jesus Cristo. Cristo disse que Ele seria o meu representante aqui na terra. Durante essa semana nós vamos ver várias faces dessa obra, ou das obras do Espírito Santo em nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que Cristo disse, Ele virá em meu nome, Ele me glorificará, Ele será o Consolador. Então isso quer dizer que tudo aquilo que Cristo realizou, quer dizer que tudo aquilo que Cristo fez e está fazendo, só pode se tornar uma realidade concreta na nossa vida por causa da obra do Espírito Santo. E eu pergunto para você, se isso é tão real, é tão teológico, é tão consistente, a pergunta a ser feita é, será que nós não deveríamos falar mais dele? Será que nós não deveríamos entender melhor sua obra? Será que nós não deveríamos entender por que a Bíblia fala tanto dele e há tantas referências a seu respeito? Bem, alguns textos da Bíblia apontam que o Espírito Santo é uma pessoa. E vamos descobrir alguns deles agora, alguns desses textos. Em primeiro lugar, ele fala. Pessoas falam. Quando nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 10, tem um homem carregado de preconceitos, com a cabeça assim, completamente confusa, sobre o dever ou não de pregar o evangelho aos gentios. Quem é essa pessoa? Pedro. Ele tem a visão do lençol, descendo várias vezes, não uma vez, 3, para dizer para ele, você precisa ir aos gentios. E é interessante que, na resistência de Pedro, Deus utiliza 2 recursos. A primeira, a visão. E segundo, o próprio Espírito teve que falar com Pedro. E nós encontramos no texto, dizendo o seguinte, olha o que diz. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levanta-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Primeiro, o Espírito Santo fala. E depois o Espírito Santo envia. E depois o conteúdo dessa fala é, você precisa se encontrar com eles. Permita aqui fazer um parêntese. O Espírito Santo fala, pastor? Fala. Está na Bíblia. Às vezes nós temos um problema. E isso é real. Nós não podemos ter uma experiência com o Espírito que deixe de lado a Bíblia. Que a Bíblia esteja fechada. E o tempo todo eu estou falando, porque o Espírito me disse, o Espírito me disse, o Espírito me disse. E às vezes entrando até em contradição frontal com aquilo que está escrito. Esse é um lado da história. Mas também existe o outro lado. É que a gente pode estudar tanto as Escrituras, e deve sim ser estudada, e esquecemos que o Espírito Santo nos conduz para as Escrituras. Alguém que inspirou esse texto não vai entrar em contradição com o mesmo.
Escuta uma coisa. Deus, Espírito Santo, Ele fala também ao seu coração. Você crê nisso? Nem o excesso de racionalismo, árido às vezes, que nos impede de sermos sensíveis a essa voz, e nem a experiência tão subjetiva que você larga de lado a Bíblia, que na sua vida o Espírito Santo fale ao seu coração e conduza você à Bíblia e à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Certo dia, eu estava em casa e claramente ouvi Deus dizendo o seguinte: vá à casa de uma pessoa. Vá à casa dessa pessoa. E eu falei com minha esposa, e ela disse: a gente não ligou, nós não fizemos nada, por que eu vou lá? E hoje é domingo, de manhã, a gente tem que sair, a gente tem que passear. Eu disse: não, mas a gente tem que ir lá na casa dessa pessoa. E depois de muita insistência, eu saí e fui até a casa dessa pessoa. Apertamos a campainha, 8 horas da manhã de um domingo. E quando a campainha foi tocada, a pessoa veio, com lágrimas nos olhos. Eu estava de férias nesse lugar, e essa pessoa disse assim: pastor, há 1 hora atrás eu me ajoelhei aqui na minha casa e disse para Deus: o pastor da minha igreja não está aqui, está de férias, e eu quero muito conversar com o pastor, porque eu não estou bem, eu estou angustiada. Eu preciso que alguém ore comigo, eu preciso que alguém leia a Bíblia comigo, eu preciso que alguém que me abrace nesse momento. Eu fiz essa oração há 1 hora atrás, e na oração eu disse: o pastor Lucas está aqui, em nome de Jesus, que o pastor Lucas venha aqui e fale comigo. Você acha que isso é por acaso? Você acha que Deus não fala com você? Que Deus não dirige os seus passos? Que Deus não toma você pela mão? Que Deus não é capaz de abrir a sua mente? A gente não pode, repito, ter uma experiência tão subjetiva que jogue de lado a Bíblia, mas tão racional que impeça de ouvir a voz sensível de um amigo que está falando ao nosso coração. E esse amigo é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa pessoa maravilhosa tem trabalhado no coração da nossa vida, da nossa família e de muita gente, muito mais do que a gente pode imaginar. Segunda coisa, Ele escolhe. Quando você vai para Atos, no capítulo 13, e no versículo número 2, o texto vai dizer algo bastante interessante. Vai dizer que, enquanto eles estavam adorando, o Senhor escolheu 2 pessoas. E quem foram essas pessoas? Foi Paulo e Barnabé. No capítulo 13, versículo 2, ele está tomando decisões. Está fazendo escolhas. Todas as vezes que a gente faz uma comissão para dizer qual é a liderança que vai ocupar o espaço aqui de uma igreja tão grande, com tantas responsabilidades, com enormes desafios, peça o Espírito Santo para agir. Peça o Espírito Santo para apontar, para dirigir. A gente não pode fechar os olhos de que Ele quer atuar. Quando você vai para Atos, é claro, o texto diz claramente que em Atos, Ele também, junto com Tiago, toma decisão com a igreja. Pareceu bem a nós, o Espírito Santo tomará algumas decisões. Nós percebemos que a obra do Espírito Santo, ela é tremenda. O texto também diz que o Espírito Santo, ele também sente. Como alguém que fala, como alguém que escolhe, como alguém que sente, não é o Espírito Santo, não é uma pessoa. Se ele escolhe, se ele fala, se ele sente, é porque ele tem uma obra a fazer em mim e na sua vida. E é interessante que o texto diz que ele muitas vezes sente ciúmes de nós. Depois ele diz assim, o texto diz que muitas vezes nós podemos entristecer o Espírito Santo. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Que esse ser
essa pessoa que sente, que fala, que dirige e que escolhe, também é divino. Porque o texto diz que ele é eterno. Hebreus claramente diz que pelo Espírito eterno, o Espírito eterno, Cristo se ofereceu sem mácula. Depois nós vamos perceber que dentro do texto bíblico, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Não existe vidas encobertas aonde o Espírito Santo está presente. Todos os cômodos mais íntimos da nossa vida, ele conhece. Todas as realidades mais cruas, todos os desafios mais presentes, todos os medos mais latentes, ele conhece tudo. Além de conhecer, a Bíblia também disse que quando Jesus Cristo, no ventre de Maria, estava sendo gerado, Lucas diz que foi o poder do Altíssimo que esteve nela. Então quer dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele fala, ele sente, ele escolhe, ele tem emoções, mas também o Espírito, ele é eterno, ele é onisciente e também ele é onipotente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se ele é onipotente e se ele está entre nós, não existe luta na sua vida que você não possa vencer ao lado do Espírito Santo. Não existe conflito tão agudo, não existe lutas que você muitas vezes já prometeu a Deus dizendo, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais cair nisso, eu não vou mais me entregar a isso, e novamente você cai, novamente você entrega, e você desconfia das suas próprias promessas, e acha que não existe poder, que não existe situação favorável nas lutas que você tem. Em nome de Jesus Cristo, não existe luta que você possua que Deus não possa vencer em você. Não existe. Não existe medo que Ele não possa substituir por coragem. Não existe perdas que Ele não possa trazer de volta essas perdas em recompensas muito maiores do que a gente pode imaginar. Deus está entre nós e o seu ministério é feito por uma pessoa. Essa pessoa é o Espírito Santo. Alguns anos atrás, eu estava com meu grupo de anciãos em uma igreja ali em Maceió. Eu tinha acabado de entrar em uma reunião, tínhamos mais ou menos 30 minutos, e eu tinha essa garota linda que você viu aqui, a Sofia. Ela tinha apenas 15 dias de nascida, 15 dias. E lá estava eu, em uma reunião falando, de repente o celular toca. E quando o celular toca, do outro lado a minha esposa, desesperada, dizendo, Lucas, corra agora aqui em casa, porque a Sofia está morrendo. Disse o quê? Ela teve refluxo, a ambulância não chegou, e eu já conversei com a médica, eu já fiz tudo o que deveria ser feito. Eu não estou vendo que ela está respirando mais. Com apenas 15 dias. Eu corri, acelerei. Quando eu cheguei em casa, minha filha estava toda vermelha, com as unhas roxas. Desesperado, nós saímos. Já tinha uma equipe médica para receber a Sofia. E eu fui estacionar o carro. E quando eu fui estacionar o carro, eu segurei ali no volante do carro. E esse agora é o meu momento difícil. Eu não sei o que vai acontecer com a Sofia. Mas nesse momento, agora, aqui, nesse estacionamento eu coloco a Sofia em teus braços. Em nome de Jesus, amém. Eu saí do carro. Entrei no hospital. Terceira sala à direita. Em menos de 5 minutos. A Sofia estava bem. Estava no colo da mãe mamando e segurando a mão, o dedo da mãe. E já estava quase cochilando.
Nunca deixe, por mais que as evidências sejam contrárias, nunca deixe de acreditar, porque há um Deus Todo-Poderoso que age em nosso meio. Não há ferida que Ele não possa curar. Não há vício que Ele não possa vencer. Não há dor que Ele não possa trazer paz. Não há vida machucada, ferida, destruída, que Deus não possa restaurar. Porque 24 horas Ele trabalha nesse mundo. Por isso, nunca desista de ninguém, porque neste mundo Deus não desiste de ninguém. Nunca desista do seu casamento, porque Deus não desiste do seu casamento. Nunca desista das pessoas que um dia entraram nesse, vive uma realidade de vida que você diz, é impossível voltar. Nada é impossível para Deus. Ele é onipotente e pode fazer uma obra que vai surpreender você. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o que Deus é capaz de fazer, me impressiona que esse Deus onipotente, onisciente, eterno, Ele tem algo muito especial para fazer em nossa vida. Eu concluo com duas coisas. Primeira, John Stott, um grande teólogo anglicano, ele disse assim: todos nós, nesses dias em que o Espírito Santo parece estar ativo, precisamos ser o que, igreja? O que diz aí? Ser o que? Sensíveis ao que Ele pode estar dizendo e fazendo entre nós. Ele está o quê? Fazendo e dizendo entre nós, dizendo o seguinte: seja sensível. Hoje é sábado. Se você olhar para trás, para ontem, sexta, talvez se você olhar para quinta, para quarta, para terça, para segunda-feira, para domingo, talvez se você olhar o mês passado, só você e Deus, ninguém mais. Reflita quantas vezes Ele já cuidou de você. O quantas vezes Ele disse o seguinte: para com isso, porque você vai acabar com sua vida. Para com isso, porque você vai acabar com o seu casamento. Quantas vezes Ele está guiando, procurando, dirigindo. Quantas vezes você pode ter estado em uma letargia tremenda, em uma frieza tremenda. Porque aqueles travesseiros molhados da sua conversão, há muito tempo atrás, não se molha mais. Aqueles joelhos que tocavam o chão, com confissão, com contrição, não acontece mais. Parece que se aperta o piloto automático da vida religiosa e não tem mais vida. Deus nos chamou para uma experiência tão profunda, tão real, tão constante, que no Espírito há inteligência, há teologia, mas há vida e há poder. E o que nós devemos fazer? Sermos sensíveis. Você pensa que é só sua esposa que está falando com você? É seu marido que fala com você? Seu amigo que fala com você? Seus alunos que falam com você? Seus professores que falam com você? Nós devemos ser sensíveis a essa voz que fala conosco o tempo todo. E por falar nessa voz, eu queria aqui apresentar para vocês a história desse rapaz. Cantava em uma banda ali em Salvador. Noites e mais noites e mais noites. A paixão dele, a vida dele era isso. Por algumas jesuicidências da vida, ele foi para uma cidade que tinha alguns amigos. E nessa cidade um dia ele participou de um pequeno grupo. E o dia que ele estava nesse pequeno grupo,
Eu também participei desse pequeno grupo. Ele está ali no canto. Quando terminou, ele fazia muitos questionamentos, e eu confesso que o tema do estudo bíblico daquele dia não era muito evangelístico, né? A gente estava tratando sobre os dízimos. Aí então ele começou a fazer perguntas, e mais perguntas, e mais perguntas. E no meu coração, eu disse o seguinte: se for sincero, é nosso. Se for sincero, esse monte de questionamento aí, Deus vai conduzir de uma forma extraordinária a vida dele. No pequeno grupo eu disse: você não sai, você fica com a gente. E continuamos a conversar alguns minutos mais, quase 1 hora, 2 horas depois. Ele foi embora. A minha esposa disse: Lucas, eu acho que ele é sincero. Eu disse: eu também acho. E aí o tempo foi passando, estudamos a Bíblia, ele aceitou um estudo bíblico. E você pergunta: qual é o final dessa história? Veja na tela aí o final da história. Esse é o final da história. Mas a história não parou por aqui. Você sabe o que aconteceu? Naquela alegria tremenda de ser batizado, fazer parte dessa igreja e ter uma experiência tão viva, ele diz: pastor, eu quero ser pastor. E eu disse para ele: amigo, Deus vai guiar a sua vida. E se você for um dia pastor, Ele vai colocar o chamado dentro do seu coração. 1 ano depois a gente conversou de novo. Ele disse: não, Deus está me mostrando que eu devo ser médico. Eu já tenho alguns anos que não estudo. E eu disse para ele: se esse é o plano de Deus em sua vida, você vai ser médico. Eu tenho uma alegria de apresentar a vocês o Ives. O Ives, que, se eu não me engano, está entre o 2º e o 3º ano de medicina na Universidade Federal de Alagoas. Você percebe como Deus trabalha? Como Deus alcança, como Deus fala, como o Espírito Santo não para de agir. Ives, tudo bem? Feliz sábado, igreja. Como foi essa sua experiência, Ives, de um pequeno grupo em uma sexta-feira até uma faculdade hoje de medicina? E qual é o sonho que você tem aí no seu coração? O Espírito Santo sempre conduz a gente. Algum tempo atrás, com todo esse contexto de vida, de música baiana, o Espírito Santo falou comigo a primeira vez e disse: eu quero que você saia da sua terra, vá para uma terra distante, que eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Ele uniu os nossos caminhos, pela graça de Deus, e eu lembro que ele falou algumas vezes comigo. Dentre essas, ele chegou para mim e disse: a pessoa que vai te batizar se chama Lucas. Eu pensei que era um primo meu, confesso, porque ele também é de uma outra denominação, e eu fiquei meio perdido, só que eu tive algumas experiências não muito positivas nessas igrejas. E eu disse: não, não é por aí. E aí em um PG, a gente teve esse bate-papo, e eu era anti-sábado, anti-dízimo, anti-igreja adventista. Eu tinha algumas ressalvas bem negativas em relação à igreja adventista. Só que o Espírito Santo, ele sabe por onde conduzir, e quem usa para alcançar o nosso coração. E eu lembro que o pastor Lucas foi a primeira pessoa que falou do sábado de forma mais equilibrada. E aí acendeu a lanterninha ali e disse assim: tem algo que eu preciso estudar mais. Eu me recordo que na casa de minha avó eu comecei a orar a Deus e pedi ao Espírito Santo para me mostrar na palavra de Deus, no Novo Testamento, aonde que dizia que eu tinha que guardar o sábado. Eu lembro que ele disse: procure Coríntios. Eu disse: mas Coríntios são 2 cartas, Senhor. Ele disse: procure mandamentos de Deus. Procurei e encontrei 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 19, que diz: a circuncisão nada é, a incircuncisão nada vale. O que importa é observâncias do mandamento de Deus. E a partir daquele momento eu tomei a decisão pelo batismo. Eu liguei para o Senhor, porque eu liguei as duas informações, Lucas com a informação do sábado. Eu liguei para o Senhor, o Senhor se recorda bem disso. E eu disse: pastor, e o Senhor meio desajustado ainda, eu disse: Deus falou que é o Senhor que tem que me batizar. Que pela graça de Deus, dia 2 de janeiro de 2016, nós descemos as águas do Cristo.
O Espírito Santo falou comigo em outra vez e disse assim, quando eu tentei ser pastor e não deu certo, ele chegou e disse, leia Eventos Finais. E lendo Eventos Finais, eu comecei a estudar o livro, mais uma vez eu já tinha lido, e ele tem uma parte... Quero dizer para você que está agora nos assistindo, que Deus tem um plano tremendo em sua vida. Ele coloca pessoas ao seu lado para conduzir os seus passos. E onde você estiver agora, sinta o toque desse Espírito que te chama. A verdade com V minúsculo e a verdade com V maiúsculo. A doutrina e a Jesus Cristo. Que mais íves sejam alcançados nessa igreja e em nossa vida. E que o Espírito Santo continue trabalhando para que mais pessoas como ele sejam alcançadas. Você crê nisso? Você crê nisso? Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Bom Deus e bom Pai, nós não estamos órfãos, porque Jesus prometeu, vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar a vocês o outro Consolador. Obrigado, porque a tua promessa se cumpriu. Obrigado porque o Espírito Santo fala, escolhe, dirige e guia. Coloca pessoas em nossa vida, Senhor, para que a gente leve essas pessoas para mais perto de Ti. Abençoa todos nós. Conheça todas as nossas necessidades e supra cada uma delas segundo o Seu poder e graça. Nos dirige os braços com Tua onipresença. E nos faça viver sempre 24 horas para o Senhor. Que mais íveis sejam alcançados através de nós. Em nome de Jesus. Amém.